E aí, meninas, tranquilo até aqui? Fácil, né? Agora que a gente já sabe um pouquinho da história do trabalho e entendemos aí o que permeia esse universo. Bom, vamos falar um pouco então de uma relação muito importante. Aqui nessa parte costumam surgir algumas dúvidas, tá? Que é a relação empregado e empregador. Quem são essas duas figuras? Então, empregador é a pessoa que considera-se, a pessoa ela se considera como empregador, é uma empresa, né, ela pode ser individual ou uma empresa coletiva, que ela assume os riscos de atividade econômica, administra, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Ou seja, pode ser empregador uma pessoa jurídica e também pode ser o empregador individual, no caso, por exemplo, da empregada doméstica, que a patroa assina a carteira de trabalho. É uma empregadora também. Tá? Então, cabe a esse empregador, ele tem que administrar e controlar o trabalho para que ele seja, para que tenha um objetivo de administrar melhor esse recurso. Ou seja, empregador é uma pessoa que pode ser jurídica, seja uma empresa pequena, grande, pode ser também uma empresa coletiva, né? No caso, empresas como ONGs podem contratar, igreja pode contratar, podem admitir funcionário. Então, assim, qualquer órgão pode admitir um funcionário, tá? Desde que atendido alguns requisitos. E também o individual, no caso de empregada doméstica, por exemplo. Tá? Qual que é a função dessa pessoa? Ela que vai gerenciar o seu trabalho, é ela que vai te passar o trabalho, mas cabe a ela também tomar cuidado com a sua saúde, com respeitar os seus direitos, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Já o empregado, no caso nós, tem que ser uma pessoa física que presta serviço de natureza não eventual. O que a lei diz aqui? O que é não eventual? Eu preciso ter uma habituidade naquele trabalho. Tá? Isso foi muito discutido há um tempo atrás, principalmente com a lei da doméstica, né, PEC da doméstica, que falava, porque algumas trabalhavam alguns dias só por semana. Então, ficou estabelecido que 3 vezes na semana, 3 vezes na mesma semana, pode ser dias seguidos ou dias alternados, a pessoa ela já tem uma natureza não eventual, ou seja, ela já vai frequentemente ali. Tá? Que é diferente da diarista, por exemplo, que vai uma vez por semana, então uma vez por semana, por quinzena, até 2 vezes. Ela não tem essa necessidade de vínculo, não se caracteriza vínculo. Agora, se você vai 3 vezes na semana, já considera-se um vínculo empregatício. Tá? Sob a dependência mediante salário, ou seja, eu estou indo ao trabalho mediante uma remuneração. Eu gosto muito de falar, e eu sei que é difícil ouvir isso, mas qual que é a relação do empregado? Na verdade, assim, a gente vendeu as horas da nossa vida para aquele empregador. Nós vendemos o nosso tempo. Então, sobre aquele tempo que nós vendemos, que é de uma natureza não eventual, no caso da carteira de trabalho, a gente deve prestar o serviço da melhor forma para ele, né, para o empregador, e ele tem um controle sobre a nossa função, né? Não da nossa vida, óbvio, mas sobre o nosso desempenho no trabalho. Então ali ele pode cobrar para que seja melhor feito, entenderam? Então assim, cabe nós, empregados, executar o trabalho de acordo com as regras estabelecidas pelo empregador. O que eu estou falando aqui? Cada empresa ela tem a sua cultura, né? Por exemplo, na empresa X usa uniforme, então eu preciso usar o uniforme para ficar de acordo com a cultura daquela empresa, que aí é a cultura organizacional, tá? Não estou falando de legislação, estou falando de cultura organizacional, ou seja, eu fui contratado para que eu frequente aquele local. Dentro daquele local existem algumas regras que eu preciso seguir para trabalhar ali, que eu posso depois ser cobrado mais lá na frente
porque assim, no meu contrato dizia que eu precisava estar uniformizado, então eu preciso ir uniformizado. São essas regrinhas, né, que a gente muitas vezes não presta atenção, e acaba nos prejudicando, né? Por exemplo, horário de trabalho, devo respeitar, fui contratado para trabalhar das 8 às 18 com 1, 2 horas de almoço, preciso respeitar esse horário. Óbvio que assim, hoje, com esse cenário que a gente tem de pandemia, uma das coisas que as empresas tinham mais medo era perder esse controle, né? Porque a gente remunerava por hora de trabalho e não por desempenho. E agora as empresas elas vão ter que olhar, na verdade, para quem faz o trabalho administrativo, né? É desempenho, por metas, e não mais por horas de trabalho. Por um lado é interessante, por outro lado ainda é meio nublado esse cenário para muita empresa, mas acredito que depois da pandemia a gente vai ter um cenário diferente. A lei ainda continua a mesma, né? Vamos ver depois de lá. Então assim, visto que a gente coloca a nossa mão de obra à disposição dele, a gente vendeu nossas horas de vida. Sinto muito dizer, mas é verdade. Que aí o empregador ele vai dirigir o trabalho dizendo o que a gente precisa fazer, uniformizado, igual o cachorrinho aqui, que eu acho essa figura ao máximo. Mas para que eu fale que eu sou empregado, não é só a carteira assinada, né? Tenho que também preencher alguns requisitos. Como, por exemplo, continuidade ou habituidade, que é o colaborador ele deve comparecer à empresa repetidamente por força de contrato de trabalho, em horário pré-estabelecido pelo empregador. Aquilo que eu estava falando, né? Vou toda semana? Vou. Então se considera trabalho com habituidade. Eu tenho visto agora, e talvez vocês também devem ter visto bastante, antes fim do mundo, antes da pandemia, muita empresa contratando MEI, microempresário individual, que é aquela pessoa que faz o CNPJ como trabalhador individual para prestar serviço. E isso daí é meio que tentar burlar a lei. Porque eu coloco aquela pessoa dentro do meu estabelecimento como prestador de serviço, só que em teoria ela não é meu funcionário, ela é um contratado que presta serviço. Então, nesse caso do MEI, que trabalha dentro da empresa, não posso cobrar horário, eu tenho que cobrar resultado, e não se ele cumpriu o horário ou não. Já vi casos de empresas que pedem para fazer ponto, assinar cartão de ponto, isso não existe para o MEI. O MEI é um prestador de serviço, tá? E aí sim, ele vai ter a sua habituidade, vai ter a continuidade do trabalho. É uma coisa muito passível de discussão em juízo, viu, nesse sentido. É uma maneira que as empresas acharam recentemente de economizar em pagar tributos, porque em tributos, só se falando de tributos, a carga tributária que o empregador paga em cima de cada empregado, pasmem, é praticamente o dobro. Se nós temos um funcionário que ganha aí o seu salário de R$ 1.500, aí a gente vai colocar vale transporte, se tiver vale alimentação, a gente vai pagar FGTS, mesmo eu deposito para você uma FGTS, ainda tenho que pagar uma parte para o governo, o INSS sai do nosso, né, os nossos 8%, ou se você ganha um pouco mais de porcentagem, mas a empresa também deposita. Então, falando por alto, um funcionário de R$ 1.500 de salário, ele custa para o empregador R$ 2.700. É uma carga tributária altíssima. Então, por isso que as empresas tentam burlar um pouquinho essa lei. Mas, em juízo, isso acaba caindo por terra. Então, o prejuízo pode ser muito maior, né? É um risco. Então, além da continuidade e habituidade e o horário, né, que o trabalhador nos coloca, subordinação, que é o colaborador, ele deve obedecer às ordens do empregador ou representante legal. Por exemplo, quem é contratado pelo Magazine Luiza não vai receber ordem direto da Luiza Trajano, que é a dona toda poderosa,
vai do seu gerente, do seu gestor, do seu supervisor, então ele vai respeitando aquela hierarquia, né, de quem é o acima dele. Então seria o representante legal daquela função. Preciso ter uma subordinação. Tem empresas que deixam a gente mais à vontade, ok, beleza, mas eu devo sim respeitar as regras, né, dentro daquela empresa, o que ela me pede. Onerosidade, ou seja, salário. O colaborador ele presta serviço ao empregador mediante um pagamento e isso tá no contrato, né? Salário que são os nossos recursos, o que a gente faz, né, para trabalhar. Na verdade, a gente vendeu as nossas horas de vida em troca de dinheiro, basicamente. Só fazendo um aspas, tem um filme que chama Os Miseráveis. O comecinho dele é bem isso mesmo, eu vendo minhas horas de vida em trabalho. Isso lá na época da Revolução Industrial, que não tinha lei nenhuma e parou de vender as suas horas de vida, parou de ter dinheiro para comer. Enfim, onerosidade. Ou seja, coloquei o cara na minha casa 3 vezes por semana, fiz ele cumprir o horário, dei ordem nele, mandei ele limpar as coisas, paguei um salário, paguei por ele fazer aquilo, já virou empregado. Pessoalidade. Parece absurdo falar isso? Parece, mas acontece, né? Quem tem irmão gêmeo deve cair nessa tentação. Pessoalidade, o empregado ele não pode se substituir por uma outra pessoa. Ou seja, vamos supor que eu tenha um irmão gêmeo, que não é o caso, eu não tenho. Eu não estava afim de dar aula. Falei, mano, vai lá, dá aula no meu lugar. Mesma cara, não vai dar, ninguém vai perceber a diferença. Eu posso ser demitido por justa causa, porque eu coloquei uma pessoa que não estava no contrato para trabalhar no meu lugar, né? E aí, assim, isso por quê? Se acontece alguma coisa com aquela pessoa, o empregador é o responsável, né? Isso é uma coisa muito delicada. Então, isso eu já vi acontecer muito com motorista de caminhão, que às vezes eles são contratados pela empresa, mas para conseguir ir mais rápido, né, ele leva alguém para ajudar, e esse alguém é conhecido dele, não estava dentro do contrato, né, e a outra pessoa assume a direção, e nesse momento que a outra pessoa assume a direção, esse empregador perde todos os direitos dele, porque perdeu a pessoalidade, foi contratado aquela pessoa com aquele CPF, independente se é do irmão gêmeo idêntico, beleza? Alteridade, que consiste na prestação de serviço por conta e risco do empregador. Trata-se de uma proteção ao empregado, visto que este até pode participar dos lucros da empresa, porém não pode participar dos prejuízos. Nesse pedaço, onde vocês que trabalham, quem trabalha em restaurante sempre tem um comentário aqui. Com certeza vocês vão ter também. O que quer dizer alteridade? Quebrei o prato. O empregador quer cobrar de mim. Não pode. A lei é muito clara. Se eu estou dentro do seu estabelecimento, você é o responsável por mim. Se eu quebrei o prato e ainda derrubei o prato no meu pé e me cortei, é acidente de trabalho e você vai ter que substituir. O empregador vai precisar ir para o médico, o empregado, no caso, vai precisar ir para o médico e o prato quebrado vai ser substituído pelo patrão, não pelo empregado. Eu vejo muito que é uma maneira de punição, né? Para que a gente não saia quebrando prato. Tô puto hoje, tô com vontade de botar abaixo, sair quebrando os pratos lá. Lógico, ele pode te dar uma advertência, ele pode te punir de algumas outras formas, mas fazer com que você pague o instrumento quebrado, de jeito nenhum. A empregada doméstica que quebrou o vaso de porcelana chinesa da patroa que custava 20 mil. Tchau, patroa, né? Você pode mandar a empregada embora e contratar uma outra, mas ela não tem obrigação de pagar por isso, certo? Então, assim, relação de trabalho. Trabalho com subordinação e sem subordinação. Com subordinação, caracteriza vínculo empregatício, ou seja, o empregado estabelece o contrato de trabalho nas quais são definidas as condições que ele deve executar, obrigando o seu cumprimento. Nesse contrato de trabalho é onde a gente deve ficar mais atento.
Se ali estava dizendo, você deve usar uniforme, você deve fazer tal coisa, chegar em determinado horário, lógico que assim, eles não vão colocar algo que seja absurdo, porque já seria contra a lei também. Mas aquelas regras que estão ali, elas devem ser cumpridas. Então, assim, é uma relação que é formalizada para que você tenha uma segurança e o estabelecimento também, para que seja tudo controlado pelo empregador e para que você tenha uma noção do que você pode ou não fazer. Dentro das classificações, existem as classificações de função, né? Que são eu não vou lembrar agora, mas depois eu mando para vocês. As classificações de cada função, existe um código para cada função. Dentro desse código, diz o que você pode fazer ou não pode fazer. Por exemplo, só os serviços gerais, que é super abrangente, mas os serviços gerais tem algumas coisas que ele não pode fazer. Né? Ele já não pode, por exemplo, se não estiver no contrato, ele já não poderia, digamos, na cozinha, mexer com instrumento cortante. Eu sou auxiliar de cozinha, um exemplo. Eu estou ali pura e simplesmente para auxiliar a chefia. O chefe não está lá, faltou, e de repente a cozinha ficou toda na minha mão. Eu sou só o auxiliar. Posso ser cobrado se alguma coisa der errada? Até posso, porque eu estou ali, mas não posso ser punido ou julgado por isso, porque não era a minha função gerenciar, era simplesmente auxiliar. Outra coisa, trabalho sem subordinação. Caracteriza a inexistência de um vínculo empregatício. Para realizar o trabalho, o prestador de serviço não se submete às ordens do tomador de serviços. São trabalhos em que o prestador de serviço é que tem o conhecimento do que vai realizar e ele próprio organiza o seu trabalho, assumindo os riscos do negócio. A empresa que trabalha com esse tipo de profissional poderá estabelecer o prazo de entrega de serviço e padronizações específicas. Porém, ele não vai poder controlar a execução. Nesse trecho, é aquilo que eu estava falando para vocês. Quando as pessoas contratam um microempreendedor individual e quer controlar a vida dele como se ele fosse um empregado. Não, ele até considera-se um prestador de serviço, mas ele não é empregado. Então, ele não deve subordinação. Em qual horário você está fazendo o seu trabalho? Não interessa. Se eu entregar, beleza. É lógico que a gente não fala assim para o empregador, né? Senão depois ele não contrata mais. Isso acontece muito com a galera da informática, que faz manutenção de software, é um pessoal que gosta muito mais de ficar acordado à noite, então eles produzem mais, fazem o trabalho à noite, entrega de dia, você vê que lá tá belezinha, tá funcionando. Mas você não vai ficar em cima da pessoa. Aqui é um ponto em discussão. Eu acredito que pós-pandemia, eu tenho visto muitas empresas falando que deu um baque, deu um susto, mas tem muita gente gostando dessa questão do trabalho remoto. Empregados e empregadores. Empregados por quê? Nós, empregados, né? Vassalos e serviço. Porque a gente está em casa, está fazendo as coisas no nosso tempo. Lógico que a gente está trabalhando muito, muito, muito mais em casa, né? Porque você tem uma questão agora por meta, e às vezes as metas vão ficando cada vez maiores e a gente quer uma excelência cada vez melhor. E fora que você ficando em casa, né, você tem que lavar a louça o dia inteiro. Eu que como o dia inteiro tenho que lavar a louça o dia inteiro. Então, e o empregador, porque ele está vendo uma redução de custo de vale transporte, vale alimentação, é menos água, é menos luz no escritório. Eu vou dar um pause nesse vídeo, eu volto com as relações de trabalho no próximo, porque senão ele fica muito pesado. Beleza? Então até daqui a pouquinho.